O tema de hoje, a glória de Deus revelada na vida de uma mãe. A glória de Deus revelada na vida de uma mãe. O capítulo 2 narra o cântico de Ana até o versículo 10, e assim nós lemos: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. A glória de Deus revelada na vida de uma mãe. Conhecemos desde criança na igreja a história de Ana. Conhecemos como aquela mulher viveu amarguradamente, justamente por não ter a bênção de ser mãe. Conhecemos também a maneira como ela se entregou ao Senhor em oração, a maneira como ela abriu o seu coração diante de Deus. Conhecemos também a maneira como Deus a abençoou, lhe abriu a madre e lhe deu 6 filhos. Conhecemos também a maneira como ela consagrou Samuel ao Senhor, assim como ela prometeu, cumprindo com fidelidade o seu voto. O problema é que muitas vezes nós nos equivocamos e transferimos para Ana como se ela fosse uma super-heroína e esquecemos de algo especial e que ela faz questão de cantar para apontar para nós, que não é a respeito da sua atividade como mulher cristã, que não é o seu esforço, a sua dedicação, não é o seu tempo de oração, não é a sua fidelidade em cumprir, mas algo estava por trás disso. É verdade que Ana é o modelo de uma mãe dedicada, de uma mãe que sabe que a glória toda não é dela, é de Deus. E é com ela que nós vamos aprender algumas coisas importantes para a nossa vida neste momento. Uma mãe que glorifica ao Senhor. A primeira lição que vamos tirar aqui é que Ana declara que o seu milagre não estava nem na sua oração, nem no seu voto, mas no Senhor, que era a sua força. Ela começa o seu cântico dizendo: o meu coração se regozija no Senhor,
A minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Algumas coisas importantes que Ana deixa claro para nós aqui. Primeiro, a sua alegria. A alegria de Ana não está numa conquista pessoal, mas está naquele que dá a vitória. E ela diz: o meu coração se regozija no Senhor. Ela continua dizendo que não atribui a ela por ter passado tempo de oração, por ter feito uma oração diferenciada, mas ela atribui a sua força no Senhor e diz: se aconteceu comigo, foi por causa do Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Então, 2 vezes a expressão no Senhor. E ela continua: a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela atribui tudo o que está acontecendo na sua vida tão somente a Deus. Deus é a razão da sua alegria, Deus é a razão do nascimento do seu filho, Deus é a razão dos feitos maravilhosos na vida de Ana. Ana entende que não há nada que o homem possa fazer, por mais religioso que ele seja, por mais o esforço dedicado, se ele levanta de madrugada e vai para a oração, seja no templo, seja em casa, se ele lê a Bíblia todo dia, se ele faz o bem para as pessoas, se ele procura não pecar, Ana entende que não é a razão meritória da bênção que ela recebeu. Ela entende que o nascimento de Samuel, a concepção, ele não veio por causa do seu esforço, não é um salário após um momento de oração, mas é uma graça de Deus, e o que está nela é tão somente do Senhor, a glória é do Senhor. O que nós aprendemos com Ana? Nós aprendemos que tudo o que nós fazemos deve sempre ser para a glória de Deus e tão somente para a glória de Deus. Se você tem recebido do Senhor a bênção de proclamar o Evangelho, e você não tem ficado enfermo, e você tem saído com vigor, e você tem falado da palavra de Deus, saiba que não está em você, isso vem de Deus, isso é de Deus, a glória é de Deus, a sua força está no Senhor, e a sua salvação está no Senhor. É isso que Ana nos ensina em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ana canta a singularidade do Senhor no versículo 2. Ela vai dizer: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ela está dizendo e reconhecendo e proclamando neste cântico, nesta oração, e isto então é chegado aos ouvidos de Deus como um reconhecimento de que não é ali um sacerdote Eli que pudesse lhe liberar a bênção, muito embora Eli já havia dito a ela após a sua explicação de que ela não estava embriagada, mas que estava orando pela amargura do seu coração. No versículo 18, do capítulo 1, o sacerdote Eli diz para ela: acha a tua serva graça diante do Senhor. Ela falando então, após o sacerdote falar assim no versículo 17: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. Embora haja uma bênção do sacerdote, mas ela e o sacerdote reconhecem que o que aconteceu foi tão somente do Senhor, e que só existe um Senhor que domina a história, que só existe um Deus. Olha o que ela diz por 2 vezes também no versículo 2: não há outro, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é rocha. Por isso não cabe em texto nenhum, em culto nenhum, a centralização do homem. Não cabe a centralização da denominação. Não cabe a centralização de uma família poderosa na igreja. Não existe isso no culto a Deus. É somente Deus. Por isso ele diz, começando os 10 mandamentos: não há outro Deus além de mim. E ele diz o segundo mandamento, a maneira de adorar, que é: não farás para ti imagem de escultura, não misture as coisas.
Deus não precisa do jeitinho humano, é isso que ela está dizendo aqui. Ela reconhece que Deus é soberano, é o único para agir. E Ele age poderosamente dentro dos seus atributos. Deus é único. Quantas vezes nós somos tomados por desejos carnais, humanos, de um tapinha nas costas, do reconhecimento. Isso acontece, isso aflora na nossa vida muitas vezes. E nós precisamos, assim como Ana, reconhecer. Às vezes nós atribuímos a oração poderosa. Às vezes nós atribuímos a pessoas. Enquanto que Ana diz, não fui eu que orei e Deus me deu. Foi Deus que me deu, apesar de mim. Porque só há um Deus, só há um santo, só há uma rocha. Não há outro além de Deus. Quando você pensa nisso, isso traz para a gente um direcionamento diário de olhar para Deus e, de certa forma, ignorar todas as outras forças operantes. Recentemente, alguém famoso disse que odeia os pastores e que estaria fazendo um trabalho contra os pastores. Há essa força oculta? Há essa força das trevas? Sim, há. Mas aquele que está no Senhor, sendo pastor ou não, sendo filho de Deus, aquele que está no Senhor não precisa temer, porque só há um Deus todo-poderoso, e é Ele que governa as forças das trevas. Ele governa Satanás, Ele governa o diabo não pode agir se Deus não permitir. Ele é o único, precisamos entender isto. Esta mãe tão especial nos deixa uma outra lição. Ela exalta o saber julgativo do Senhor, que vê todas as coisas. O versículo 3, ela diz, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Precisamos entender que Ana está cantando isso, orando isso, dentro do seu momento vivido com Deus. E se nós olharmos para este momento, ela está se referindo possivelmente a Penina, que vivia maltratando-a, porque ela não tinha filho e Penina tinha. Ela estava se referindo, quem sabe, a outras pessoas que ali estavam e que traziam ali zombarias referente à sua esterilidade. Então ela diz, olha, não multiplique palavras de orgulho, não saiam palavras arrogantes da vossa boca, porque o Senhor sabe, Ele vê, não só sabe ver, como Ele julga, e pode julgar todas as coisas. Irmãos, quantas vezes e quantas pessoas exaltam a fé reformada como se fosse ela em si mesma um ídolo a ser seguido. Quantas vezes desmerecemos as outras pessoas por não terem sido reveladas com a fé reformada? E achamos que nós somos os únicos, somos os melhores. E aqui a palavra de Ana, dirigida àquelas que estavam contra ela naquele momento, mas como exortação, e hoje para nós também precisamos entender isso. Cuidado com o que você pensa, você não é ninguém sem o Senhor. Não saia da vossa boca palavras de orgulho, de exaltação, de altivez. Nós não somos ninguém sem o Senhor. Quantas vezes você já caiu, ou quase caiu, ou passou por uma sequidão de estio espiritual? É só Deus tirar a mão e a sua natureza carnal começa a aflorar de tal maneira, dominar a sua vida, e você precisa da graça de Deus sobre você, porque se Deus não colocar a mão sobre você, você se perde. Louvado seja o Senhor, porque Ele mantém a sua mão sobre nós, mas é por causa dEle. Então cuidado, não olhe para o outro com desdém. Se há julgamento, o Senhor o fará. Ela vai dizer aqui, cuidado gente,
Não fiquem falando palavras de orgulho, nem com arrogância, porque o Senhor vê, sabe todas as coisas, e o Senhor julga todas as coisas. Em quarto lugar, Ana diz que o Senhor domina soberanamente a história, fazendo prevalecer o seu propósito. Versículos 4 a 8. Preste atenção nisso, como isso é especial. Vamos lembrar, ela está lembrando da sua história. Ela está na sua história. E ela diz: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. O que Ana está reconhecendo aqui é que Deus pode mudar a história quando Ele quiser e não depende do poder do homem. Não há segurança no homem. Por um momento, a mulher que tanto judiava, zombava de Ana, ela estava sorridente, zombando de Ana. Mas há um momento em que Ana começa a gerar, e pelo termo usado aqui, parece que a outra parou de gerar. Lembrando que 7 filhos não é 7 filhos de Ana, é o número de perfeição para um ventre frutífero. Depois, à frente, a gente encontra ela mostrando que teve 6 filhos, Samuel e mais 5. Mas o 7 é para mostrar que Deus é capaz de restaurar um ventre amortecido, esterilizado. Deus é aquele que age na história soberanamente, conduzindo com maestria e com soberania. Deus é aquele que pode pegar o que é simples e colocá-lo como um príncipe, pode pegar um rei e colocá-lo como um mendigo. O Senhor pode pegar Nabucodonosor como pegou e fazê-lo louco como um animal no meio do pasto. Ele pode pegar um José lá da masmorra e torná-lo um sub-rei, abaixo apenas de Faraó. O Senhor pode fazer com que aquela que dá a luz pare de dar a luz, e aquela que não dá a luz, dê a luz. O Senhor pode matar e pode ressuscitar. O Senhor pode fazer a fartura e pode tirar a fartura. Ele gerencia soberanamente a história. Tudo está nas suas mãos. E ela está dizendo: não sou eu que fiz isto, é o Senhor que faz isto, é o Senhor que gerencia, é o Senhor que governa. A glória não é de Ana, a glória não é de Eucana, a glória não é do sacerdote Eli, a glória é somente de Deus. Talvez você esteja neste momento também passando por algo na vida, talvez não como Ana, com respeito a querer filhos. Talvez você já os tenha. Mas talvez tenha algo na sua vida que muitas pessoas estão lhe tratando com diminuição. Eu quero dizer para você justamente isso: não se preocupe, o Senhor conduz a história. E se você passa por o que você está passando, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele trabalha a sua vida, Ele trabalha o seu coração, Ele trabalha a sua história. A glória é de Deus, Ele conduz a história. É maravilhoso reportar ao momento em que Gideão é chamado. Gideão é chamado para levantar um exército. E ele consegue um bom exército. Mas Deus diz: tem gente demais, manda embora. E a maioria saiu. Deus olhou e disse: tem gente demais, manda embora. Olha, na primeira leva eu já teria feito uma carta e falado: não dá para ir, porque já a baixa no exército está muito grande.
sobram-se 300 homens. Para piorar a situação, o Senhor diz o seguinte: não leva a espada. Um cântaro, uma tocha dentro do cântaro e buzinas. Onde já se viu vencer uma guerra com um cântaro, com buzinas e com tochas? Onde já se viu vencer uma guerra com apenas 300 homens, ainda que estivessem armados? Mas não estavam armados. E Deus soberanamente derrota aquele gigantesco exército inimigo diante da submissão de Gideão. Ana está reconhecendo isso, não importa quem você é, mas você tem que saber quem Deus é e que Ele governa toda a história. Finalmente, Ana nos informa que o Senhor tem um cuidado especial de assistência com os seus filhos, mas o juízo, ele é reto para com os perversos. Versículos 9 e 10 dizem: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ah, como isso é maravilhoso! Ela entende que o Senhor tem um carinho especial com aqueles que são dele. Ela canta isso, declara isso, e hoje o Senhor fala conosco também. Não é uma questão de você ser valoroso. O meu valor, olha o preço que foi pago pela minha vida. Não é pelo seu valor, é pelo seu grau de pecaminosidade, é pela sua corruptibilidade, porque para reformar um veículo, paga-se mais. Para restaurar uma vida, tem que pagar com a vida de próprio Jesus Cristo. A morte de Jesus, o modo como ele morreu, a intensidade do seu sofrimento, não revela o nosso valor, mas revela a nossa podridão na morte do pecado. E isto ela reconhece, dizendo que o Senhor, Ele salva e Ele tem um carinho especial. Isso nos conduz para uma doutrina muito especial, chamada perseverança dos santos. Porque, veja bem, se o Senhor tem um cuidado especial para com os seus filhos, e Ele gera em nós vida e vida eterna, Ele nos manterá na sua presença. Isso não está só aqui num Deus que age em favor dos seus filhos, mas está além disso aqui. Está num contexto de conduzir, cuidando e às vezes fechando a madre, abrindo a madre, às vezes deixando o emprego, causando desemprego, abrindo porta do emprego, mas Deus sustenta. Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos num deserto. Não havia plantação, não havia investimento, não havia shoppings, não havia lojas para se comprar ou para negociar, não havia carteira assinada, apenas o Senhor mandando diariamente o maná, e ainda dizendo: a roupa não envelheceu, a sandália não envelheceu, porque o Senhor ama cuidar milagrosamente dos seus filhos. Então, em tempo de crise, saiba disso: o Senhor ama o seu povo e o Senhor cuida do seu povo, muitas vezes no sobrenatural. O Senhor não deixa o seu filho a ponto dele desanimar e começar a se rebelar contra o Senhor. Se ele é filho, o Senhor o assistirá. Se ele é filho, o Senhor o conduzirá. Se ele é filho, o Senhor o manterá, porque o Senhor tem um cuidado especial para com os seus filhos. Por outro lado, o Senhor não tem compromisso de cuidado, embora Ele também cuide dos ímpios, dos perversos. E embora essa misericórdia hoje alcance também os perversos, haverá um momento que encerrará, quando Cristo voltar ou quando o perverso morrer.
É por isso que nós precisamos fazer parte do povo de Deus. Olha só o que ele diz com propriedade. Ela diz com propriedade. Ela diz que o perverso, ele emudece nas trevas da morte. Porque o homem não tem força em si mesmo. E aí ela continua. Os que contendem com o Senhor, o que mais a gente vê é isso. Pessoas contendendo com o Senhor. Pessoas peitando o Senhor, porque não é do meu jeito, porque não é como eu quero. E aí, então, saiba de uma coisa, que o Senhor troveja do céu. O Senhor julga as extremidades. Mas aquele que é do Senhor é guardado no seu poder. É guardado no seu poder. Eu quero concluir relembrando, então, as nossas lições. Em primeiro lugar, aprendemos que não é a mãe e nem ninguém, mas Deus que obra, que faz. E por isso, somente Ele merece toda a glória em todo o tempo. Em segundo lugar, aprendemos que Deus é único com todos os seus atributos. Ele é a causa de tudo. Portanto, a sublime missão de mãe não é uma glória em si mesma. A sublime missão de mãe é uma glória para o Senhor, para Deus. Em terceiro lugar, aprendemos que Deus está vendo todas as injustiças feitas aos oprimidos. Ele não apenas as vê, mas as julgará retamente um dia. Em quarto lugar, aprendemos que toda a história, nos seus mínimos detalhes, toda a história é guiada debaixo do governo soberano de Deus. Nada foge ao seu controle. Em quinto e último lugar, aprendemos que Deus tem uma maneira muito íntima, um carinho muito especial de cuidado para com os seus filhos. Quanto aos opressores, serão condenados. Eu quero convidá-lo a exaltar este Deus. Eu quero convidá-lo a exaltar este Deus maravilhoso, esse Deus que tem que ser louvado. Ana entendeu que a bênção não estava nela. Ou melhor, que ela não era a razão. Deus é a razão da bênção. A sua missão de mãe, o seu milagre, foi algo que Deus lhe deu, algo que Deus realizou. Por isso ela disse: a minha força está no Senhor, a minha alegria está no Senhor, a minha vitória está no Senhor, a minha salvação